Bom dia, meus queridos irmãos. Bom, já é o terceiro domingo que nós nos reunimos dessa maneira. Não é por minha vontade, os irmãos sabem disso. Sinceramente, é um recurso um pouco até difícil, já que nós não temos um aparato assim técnico, fazemos tudo muito amadoristicamente, mas o propósito aqui não é nenhuma apresentação para ser engrandecido ou ser reconhecido, mas é para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, que o Senhor não deixe passar essa oportunidade de nós juntos estudarmos a sua palavra. É a única força que temos, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo. Dias em que os noticiários são cada vez mais assustadores. Mas para nós que temos, como eu disse já em algumas outras ocasiões, a vacina, que é o Senhor nas nossas vidas, estejamos prontos, irmãos, a suportar com paciência esses momentos que estamos vivendo. Vamos estender as mãos uns aos outros, mesmo à distância, para que haja entre nós ânimo e certeza que o Senhor tem o melhor para nós, tá certo? Nós estamos iniciando um novo trimestre e esperamos que esse trimestre seja tão bom quanto foi o passado. Eu observei que as lições desse trimestre, elas estão voltadas para o tema glorificação de Deus. Várias lições, ou todas elas, se reportam a esse tema, glorificando a Deus em diversas áreas da nossa vida. Que realmente possamos, durante esse trimestre, aprender juntos como desenvolver essa atitude de glorificarmos o nosso Deus. Aliás, já começando então as definições de palavras, como a gente sempre procura fazer, o que é glorificar? Se estivesse aí, iria perguntar se alguém poderia me ajudar. O que é glorificar? Bem, como eu não posso ouvir a resposta de vocês, eu vou dar a minha opinião. Glorificar é prestar honra a alguém que merece ser exposto publicamente. É prestar honra, louvor a alguém que tem nos prestado um excelente serviço, tem nos sido muito útil, e por isso nós queremos que todas as pessoas que estão ao nosso alcance, ao nosso redor, saibam quem é essa pessoa. Por exemplo, numa formatura, muitas vezes os alunos na formatura escolhem um professor para ser citado ali como aquele professor que foi durante todo o período do curso que mais se destacou. Então ele é homenageado, ele é honrado perante a turma, e todos os que estão presentes naquela cerimônia ficam conhecendo os méritos daquele professor. Fica, vamos dizer assim, admirado do esforço daquele professor ou professora, isso aí não importa. Importa que houve ali uma glorificação, houve ali uma prestação de louvor, de honra a alguém que fez por merecer. É claro que, humanamente falando, isso é muitas vezes deturpado, e essa glorificação passa a ser uma bajulação. Mas não é isso que nós pensamos com relação ao nosso Deus. Nosso Deus não precisa de bajuladores, mas Ele precisa de glorificadores, pessoas que enaltecem as suas virtudes perante aquelas que ainda não o conhecem. Então vamos procurar durante esse trimestre estudar sempre com esse pensamento.
como eu estou glorificando, como eu estou enaltecendo o meu Deus, aquele que tem feito tudo por mim, tá certo? Que Deus nos ajude, tá? Conto com vocês, espero que passadas essas tribulações todas, possamos voltar a estarmos juntos aí, se for da vontade do Senhor, tá bom? Então, a lição de hoje, ela tem um título até um pouco, assim, sui generis, né? Um título um pouco estranho, mas tem sentido. O título da lição de hoje nos fala sobre formas de comer e beber que não glorificam a Deus. Nós vamos estudar algo que não traz glória, não traz honra ao nosso Deus. Algo que aconteceu na igreja do passado, na igreja de Corinto. Então esse tema nos fará entender que alguma coisa que às vezes a gente faz no nosso viver, pensando que talvez não está errado, mas se a gente vai analisar com detalhes, vamos observar que aquilo que estamos praticando não está glorificando o nosso Deus. Portanto, nós temos que mudar a nossa atitude, tá certo? Durante a semana, quem aí pôde estudar a lição durante a semana? Irmã Célia, irmã Lúcia, irmã Solange, irmã Magna. Pergunta os mais velhos, assim, que estão sempre conosco aí. A irmã Maria, irmão Délio, irmão Vanderlei, irmão Sérgio, quem sabe a irmã Geisele, irmão Marlon, irmão Renan. Se eu esqueci alguns, me perdoe. Mas eu espero que vocês possam ter estudado a lição durante a semana. Isso aqui é um exercício que eu não vou cansar nunca de fazer, de incentivar vocês a estudarem durante a semana, lição por lição. Porque quem ensina-nos não é o homem. Nós estamos cansados de ver que o homem é falho. Quem nos ensina é o Senhor através do Espírito Santo, irmãos. O seu Espírito é dado a cada um de nós e nos ensina o que nós precisamos saber. Então, segunda-feira, eu separei o texto de Números, capítulo 25, versículos 2 e 4. E aqui nesse texto nós lemos que estas, se referindo às filhas dos Moabitas, convidaram o povo. Quem é esse povo? É aquele que é citado no versículo 1. Os homens que prostituíram-se. Estas filhas dos Moabitas convidaram esses homens aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses deles, juntando-se Israel a Baal-Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os. Enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Queridos irmãos, isso é um texto muito claro. Está em Números, capítulo 25, versículos 2 a 4. Olha só, o Senhor nosso Deus, Ele não aceita parceria com as coisas do demônio. Ele não aceita associação, no caso aqui de Israel, com Baal, que era um deus daqueles povos que moravam ao redor de Israel, ao redor do Estado de Israel. Então, meus queridos irmãos, Deus mandou naturalmente Moisés agir com firmeza. Não é assim que Deus ainda age hoje. Deus muitas vezes está agindo com a humanidade que o rejeitam, que o desprezam. Bom, terça-feira nós estudamos Romanos, eu separei Romanos 14, versículos 2 e 3. Aqui o apóstolo Paulo, falando de
alimentação, que é o tema da lição, no sentido oposto, o que nós não devemos fazer, aqui ele diz, um crê que tudo pode comer, mas o débil, melhor dizendo, come legumes. Quem come, não despreze o que não come, diz Paulo. E o que come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. A lição que nós tiramos nesse texto aqui, com respeito à comida normal, aí, o feijão com arroz, a carne, as verduras, essas questões de preferência, nós não devemos ficar criticando se fulano gosta mais de feijoada, outro gosta mais de dobradinha, outro não gosta disso, só gosta de arroz com ovos fritos. Não é esse o tema da lição, mas esse é uma questão também muito importante, porque às vezes as pessoas querem trazer um julgo sobre essa questão de preferência de paladar. Não é isso que Paulo nos ensina. Na lição de quarta-feira, Provérbios 23, versículo 1 e 2, voltando à questão de alimentação normal, também não tem nada a ver assim com o que não agrada a Deus, mas o que traz prejuízo para o ser humano é a questão da glutonaria. E Provérbios diz, quando te assentares a comer com um governador, ou seja, com uma pessoa, com uma autoridade, com uma pessoa que você foi convidada para participar de um banquete, né? Quando você sentar à mesa, atenta para aquele que está diante de ti. Coloca uma faca na tua garganta, se você é um glutão. É feio para um servo de Deus ser um ganancioso. Não é? O servo de Deus ele é ensinado em todas as áreas, inclusive na área dessa etiqueta de saber se alimentar com cuidado, com parcimônia, não fazer feio, ficar engolindo um prato atrás do outro, parece que nunca teve comida em casa. Isso é feio. E Paulo zela por esse padrão também entre os crentes. Tá certo? Então essa foi a lição de quarta-feira. A lição de quinta-feira é uma lição que trata da questão da bebida alcoólica. Provérbios 23, versículo 31, 32, o escritor lá no Velho Testamento, que não é nem Paulo que está falando, ele nos diz assim, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. O basilisco é o tipo de um lagarto. Então, meus queridos, o álcool sempre foi uma tentação para muitas pessoas. Por quê uma tentação? Porque o álcool ele traz um vício. Ou seja, a pessoa começa uma pequena dose, depois ela vai aumentando, e quando ela se dá por si, ela já perdeu o controle. Não é verdade? Essa semana mesmo eu recebi um telefonema de um amigo do tempo de faculdade. Eu estudei na faculdade Nuno Lisboa. Vocês conhecem o prédio que ainda existe até hoje aí em Vaz Lobo. Fomos da primeira turma em 1973. Esse colega me ligou dando notícia de um outro colega que havia falecido esses dias agora. E do nada ele me disse, Arlindo, mas também ele bebia 10 garrafas de cerveja todo dia, Arlindo. Quer dizer, é difícil, né, um organismo aguentar uma sobrecarga alcoólica desse jeito. Então, todo cuidado é pouco. Eu cresci num ambiente de igreja onde não era incentivado nenhum tipo de bebida alcoólica. Eu sei que tem igrejas que não fazem essa restrição, paciência, cada um vai dar conta de si a Deus, mas que é um grande perigo, assim como a glutonaria, é também o alcoolismo. Tem gente que diz, não, mas eu bebo socialmente. Tudo bem, bebe socialmente, mas aquele que não bebe socialmente vai ver você socialmente e vai sentir desejo de voltar ao vício que tinha antes de se converter. Bem, a lição de sexta-feira,
é a oração do salmista, no Salmo 141, versículo 4. O salmista diz: não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho, nosso tempo é curto, eu vou procurar fazer daqui, no máximo 10 minutos, terminando a lição, mas a questão muito relevante da alimentação é companhia. Companhia. Alguém já disse, não existe almoço grátis. Você já deve ter ouvido falar assim. Quase sempre, quando alguém tem algum interesse, seja comercial, seja amoroso, tudo começa com um convite. Vamos jantar? Vamos fazer isso, aquilo? E depois desse jantar ou depois dessa refeição, sempre se parte para uma outra situação. Então, todo cuidado é pouco. E terminando as lições, a de ontem, sábado, o ensino de Jesus sobre esse assunto, alimentação. Marcos capítulo 7, versículos 18 e 19. Disse o Senhor, então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para um lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. O nosso Senhor aqui, ele traz uma questão que sempre foi muito polêmica, até porque os judeus aprenderam lá com as leis mosaicas que há certos alimentos que eram proibidos, aliás, certos animais que eram proibidos. Mas isso não, o Senhor não quis desfazer desse mandamento, porque até hoje esses animais continuam sendo nocivos ao alimento humano. Ninguém vai se alimentar aí de sei lá, de barata ou de sei lá, algum inseto, até algum animal quadrúpede mesmo. Eu acho que aquilo que está lá em Levítico, acho que capítulo 11, é muito importante. Nós não devemos abrir mão daquelas instruções que estão ali sobre o tipo de animais. Inclusive a natureza nos ensina isso, meus irmãos, que os alimentos foram dados por Deus para nosso sustento, mas nem toda, por exemplo, nem toda a vegetação é alimento. Quando nós saímos no campo, às vezes a gente fica observando frutas e como não conhecemos aquelas frutas, e a gente fica pensando, será que eu posso comer essa fruta? Eu aprendi quando criança que quando a fruta ela é bicada por um passarinho, você observa que o passarinho está comendo daquela fruta, mesmo que você não saiba o nome, você pode comer, porque é uma fruta que não vai lhe fazer mal. Agora, se é uma fruta que está lá, o passarinho não come, então você também não deve se atrever a comer, porque está arriscado, está comendo um veneno, tá certo? Há muitas plantas que são venenosas. Há pouco tempo eu tive uma lição muito dura sobre isso. Nós tínhamos um bezerro lá no sítio e eu estava lá, coincidiu de estar lá nesse dia e o meu colaborador veio e falou comigo, ô senhor Arlindo, o bezerro morreu. Eu falei, poxa vida, nós compramos esse bezerro há pouco tempo e o bezerro faleceu, morreu. Pois é, deve ter comido erva. Olha, comeu erva? Se só tem capim aqui... Mas depois eu fui descobrir que mesmo no meio do capim, às vezes cresce uma erva daninha, uma erva venenosa, que a pessoa que cuida do animal tem que conhecer e arrancar, para que o boi não coma aquela erva enganosamente. Então é necessário a gente saber distinguir, nem toda planta nós podemos nos alimentar. Eu aprendi isso muito em criança. Tem plantas que parecem com taioba, por exemplo, quem conhece taioba, que é o inhame, aquela folha não pode ser comida como se come a folha de taioba. Ela tem uma certa... não faz bem como a taioba faz. O meu avô sempre falava de um tipo de aipim.
aipim, que chama de mandioca ou macaxeira, que tem um tipo também que é venenoso, ou tem ou às vezes tem uma época que se pode comer. Então é assim, o alimento não é todo o alimento que está no mato, não é todo o alimento que está na natureza que nós podemos nos satisfazer dele. Mas o tempo, como eu disse, não para, né? Vamos então para a lição o texto de hoje. Paulo falando aos Coríntios, o textuário diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E assim, meus irmãos, nós devemos nos preocupar em fazer tudo para a glória de Deus. E eu quero lembrar aos irmãos que essa carta de Paulo aos Coríntios, esse assunto começa no capítulo 8, sabe por quê? Essa igreja de Corinto é uma igreja nova. Os irmãos que se converteram ali, eles vieram de uma religião que o costume deles era comer carnes que previamente era sacrificada aos ídolos das suas religiões. E eram essas carnes que eram vendidas no mercado. Portanto, ao converter-se, eles ficavam numa situação, como comer daquela carne, como fazer isso, talvez nem sabia que não fosse contaminar-se em comer daquela carne. Mas Paulo levanta essa questão para cuidado de não se envolver com as coisas que foram oferecidas em sacrifício, tá? Como ele diz aqui no versículo 20, não quero, irmãos, que vos torneis associados aos demônios, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, alimentos previamente oferecido a qualquer tipo de entidade. Não estamos aqui criticando religião. Eu sempre falo isso aí com vocês e falo aqui publicamente. Nós não estamos implicando com qualquer religião, não é isso. O que nós estamos dizendo é que, biblicamente, para o cristão, não pode haver harmonia entre as coisas das trevas, que é assim que nós chamamos, né? Porque são religiões que adoram ídolos, elas têm seus líderes religiosos lá, tá? E nós que somos um povo que foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Os irmãos de Corinto, eles estavam aprendendo a distinguir a velha natureza da nova natureza. Não é interessante esse assunto, irmãos? É pena que o tempo é pouco, como eu falei desde o início. Eu falo com vocês, mas vou olhando o reloginho aqui que não para. E eu não posso ultrapassar o limite aqui do relógio. Eu queria então que vocês lessem, e na medida que tivessem dificuldades aí com o entendimento, nos procure, fale conosco, porque nós estamos muito à disposição para ajudá-los, tá? Capítulo 10, voltando ao capítulo 10, versículo 23 até 31, Paulo trata aqui dos limites da liberdade cristã. Nós temos que observar a questão da consciência. Se nós formos convidados para comer na casa de um amigo, não vamos chegar lá e ficar perguntando a ele: olha, você ofereceu esse alimento ao seu Deus? Não, vamos tomar o alimento com boca calada. Não. Por quê? Se eu ficar escafunchando ele sobre essa questão, eu vou trazer um problema de consciência. Né? Como diz Paulo aqui, a consciência dele, ele vai ficar: puxa vida, eu convidei esse meu amigo aqui, mas ele não pode comer essa comida, então ele vai ficar envergonhado. Então Paulo nos dá essa liberdade. Nós podemos ir na casa de qualquer pessoa, não há que recusar o convívio com as pessoas. Eu digo sempre isso aí, nós não podemos fazer acepção de vizinho, de amigos, por causa da sua religião. E se ele nos convidou para tomarmos uma refeição, e se assim como diz Paulo, se nós quisermos ir, vamos. Mas não ficar
discutindo, não ficar, poxa, você come sangue, por exemplo, desculpa dizer, mas sangue é um item da lei que a gente tem que tomar muito cuidado para não desobedecer. Tá? Na questão do mercado, se você for fazer no mercado a compra, não vai ficar perguntando ao feirante se aquele produto ali, antes de ser colocado à venda, foi oferecido ao sacrifício. Então, as coisas têm que ser feitas para a honra e glória de Deus. Não se envolver. Agora, se a gente souber, se o dono da casa, antes de servir, disse, olha, senhor Arlindo, isso aqui, antes de trazer a mesa, foi levado lá no altar e nós fizemos 7 rezas, 7 isso, 7 aquilo. Ele disse que tomou todos os rituais para que aquele alimento fosse colocado ali na mesa. Mas, meu amigo, não leva a mal, mas se eu tomar desse alimento nessas condições, eu estaria compactuando com uma situação que não é permitido a um cristão. Não leva a mal, mas eu vou rejeitar esse tipo de alimento. Então, meus queridos irmãos, é uma lição extensa. Como da outra vez nós já falamos isso, vamos sempre falar isso, é um tempo muito curto para tratar de um texto tão interessante, tão vasto, mas lembrando, meus irmãos, lembrando que essa questão da alimentação, o que importa não é o ingrediente, mas sim o ambiente. Grave isso aqui é uma ideia que o Senhor me deu essa semana. No alimento não importa o ingrediente, mas sim o ambiente. Vocês, jovens, cuidado com o ambiente onde forem participar das suas refeições. Não aceite os convites, muitas vezes, de bajuladores, né? Aquele chefe que chega para a secretária, ou chega para o funcionário, bate no ombro, e vamos logo mais terminar o expediente, vamos jantar em tal lugar. Tome muito cuidado com essas situações, esses convites. Muitas vezes ali está uma armadilha para te tirar dos bons caminhos, tá? Então, a questão da comida não é o ingrediente, e sim o ambiente. Outra coisa também, enquanto os minutinhos sobram aqui, mesmo entre nós, tem certos irmãos que têm dificuldade de certos alimentos. Por exemplo, eu, depois de muitos anos, se descobriu que tenho resistência à lactose. E durante décadas e décadas, eu passava mal, muito mal com tudo que comia, na base do laticínio. Até que ultimamente a minha filha levantou essa questão e graças a Deus, depois que eu parei de comer produtos lácteos, né, com lactose, e a Silvia é muito cuidadosa nessa área, eu melhorei bem mesmo a minha digestão. E nós temos uma irmã aí na igreja, a nossa irmã Laurinha, que ela tem problema de glúten. Ela não pode comer o pão, tanto é que na ceia nós temos um pão, ela produz um pão exclusivo para ela, porque ela não pode com esse tipo de glúten. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e abençoe cada um de vocês. Vamos estar orando agora, despedindo-nos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esta oportunidade de compartilhar estas palavras com os nossos queridos irmãos, Senhor. Fortalece a tua igreja ali, a Rua Piraquê 220, em Madureira, Senhor. Fortalece as outras igrejas também, Senhor. Que nesses dias de luta possamos ver o nome do Senhor sendo enaltecido, o nome do Senhor sendo honrado, sendo glorificado. E que possamos, Senhor, nos cuidar da nossa alimentação, da nossa bebida, porque sabemos que nesse item nós podemos ser bênção ou podemos ser maldição. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, até uma próxima, se Deus assim abençoar, e fiquem com o Senhor, fiquem firmes na sua presença, tá bom? Que Deus vos abençoe.